Bom dia, pessoal. Depois de passarmos um período tratando inicialmente das chamadas civilizações hidráulicas, aquelas civilizações que se formavam basicamente próximas a áreas de grandes rios, com áreas de grande produção agrícola e grande desenvolvimento das primeiras cidades ao longo dessas margens desses rios importantes, e depois tratarmos também das civilizações que originaram o desenvolvimento cultural e religioso da sociedade ocidental, bem como do primeiro grande império que se tem notícia na antiguidade. A partir de hoje nós vamos começar a tratar daquilo que nós chamamos das civilizações da antiguidade clássica. Basicamente, a base cultural da sociedade ocidental, que é estabelecida a partir da origem da chamada civilização grega e da chamada formação cultural desenvolvida pelos povos que originaram a chamada civilização grega. Antes de mais nada, é importante apresentarmos a Grécia como um país que possui uma característica geográfica peculiar. É um país europeu que vai se formar em basicamente duas regiões. Do ponto de vista geográfico, ele vai se formar em duas áreas. Uma, a chamada região continental, no qual a Grécia se localiza na chamada Península Balcânica, na região sudeste do continente europeu. E a outra vai ser a chamada Grécia insular, que vai ser composta por mais de 2.000 ilhas espalhadas pelos vários mares da região sul da Europa, sudeste e sul da Europa. No caso, esses mares são o Jônio, o Egeu e o Mar Mediterrâneo. Nessa região, há cerca de 4.000 anos atrás, começou a se desenvolver a civilização local que vai ser considerada uma das mais influentes no mundo ocidental, porque a boa parte dos aspectos culturais da sociedade ocidental se deve basicamente a essa formação da civilização grega. Entre por volta dos anos 2000 e 1000 a.C., começou nessa região que deu origem à Grécia atual, começou a se instalar em diversos pontos de toda a região, tanto da Grécia insular quanto da Grécia continental, diferentes povos, cujos principais são basicamente esses quatro aqui: os aqueus, os dórios, os jônios e os eólios. Esses são os quatro povos que tradicionalmente são considerados os formadores do povo grego. Ao longo desses milhares de anos, dessas centenas de anos que se seguiram a instalação desses diferentes povos em áreas diversas da Grécia, acabou ocorrendo uma espécie de miscigenação entre esses povos. E justamente dessa miscigenação ao longo dos séculos que se seguiram, deu origem à civilização grega, que vai conseguir o seu ponto máximo de desenvolvimento cultural a partir por volta lá do século V antes de Cristo. Mesmo após um período de grande decadência, principalmente decadência do ponto de vista territorial e econômico, mas essa decadência não se refletiu numa degradação cultural, porque ao longo dos séculos que se seguiram a diversas dominações, primeiro o domínio dos macedônios, depois divisão do antigo Império Macedônio em diferentes áreas de dominação, e por fim a consolidação do domínio do Império Romano sobre essa região. Mas, na verdade, embora tenha sido uma região controlada territorialmente por outros povos, no caso os romanos, na verdade os gregos foram verdadeiros ganhadores assim do ponto de vista do controle cultural. Embora os romanos tenham formado um império muito vasto, muito importante, nesse período histórico de final da chamada Idade Antiga, nós vamos ter aí um grande legado dos gregos, que de alguma forma eles dominaram culturalmente os romanos,
porque basicamente, embora tenha o Império Romano tenha formado uma civilização muito forte militarmente, muito desenvolvida do ponto de vista cultural, mas boa parte desse desenvolvimento cultural se deve a um legado grego, porque houve aí uma certa junção entre a cultura grega com a cultura romana. De alguma forma, a origem da cultura romana se deve basicamente a uma espécie de repasse de diversos aspectos culturais do povo grego. Aí nesse caso, embora a Grécia tenha sido dominada por povos estrangeiros para eles, de alguma forma eles se saíram vencedores desses domínios, porque de fato eles não foram influenciados culturalmente. Pelo contrário, eles foram os influenciadores no que diz respeito ao desenvolvimento cultural dos povos da chamada Antiguidade Clássica. A religião, as artes, a literatura, o modo de pensar, o modo de organização social, de alguma forma acabou sendo um dos legados da civilização grega que chegou até os nossos dias. Por isso que boa parte daquilo que chamamos de civilização ocidental se deve a esse legado cultural dos gregos. Aqui nós temos basicamente a organização territorial e ocupação territorial aqui dos diferentes povos que controlaram a região da antiga Grécia. Como vocês notam aqui, a provável rota de imigração dos povos aqueus, como vocês mostram, como é analisado aqui a partir desse epicentro aqui, na parte sul da Grécia, se disseminou diversas rotas de imigração dos aqueus para diferentes zonas aqui do mar Mediterrâneo, do mar Jônico ou do mar Egeu, como vocês mostram aqui. Os eólios ocuparam essas regiões aqui: Etólia, Delfos, Tessália, Olímpia. Já os dórios ocuparam basicamente aqui a região sul, a chamada Península do Peloponeso, no qual é localizada a cidade de Esparta. Os jônios basicamente ocuparam essa região aqui, onde se encontram as cidades como Erétria, Ática, Atenas, Corinto. E aqui logo abaixo, na chamada Ilha de Creta, é a formação de uma das civilizações que de alguma forma influenciaram na formação do povo grego, que é a chamada civilização minoica, que existiu durante um certo período, mas de um período para outro, acabou se enfraquecendo e de alguma forma desapareceu todo o esplendor desenvolvido pela chamada civilização minoica, como vocês notam aqui na região da chamada Ilha de Creta, que é uma das diversas ilhas existentes aqui no mar Mediterrâneo e logo abaixo da região da Grécia, fica a Ilha de Creta e fica mais ou menos entre o espaço que separa o continente europeu do africano e asiático, ali recebendo diferentes influências de diferentes povos, de diferentes regiões do mundo antigo conhecido. Como se formou a chamada Grécia Antiga? Os aqueus são considerados os povos fundadores da cidade de Micenas, que foi erguida há cerca de 3.500 anos atrás. Foram os primeiros a se estabelecerem na Península Balcânica. Foram os primeiros povos a organizarem uma sociedade de pastores, agricultores, na região do continente da Grécia, no caso na região da chamada Grécia continental. Chegaram à região por volta de 1600 e dominaram essa região até 1100 a.C. Nesse período, os jônios e os eólios também se instalaram na região, integrando a sociedade aqueia. De alguma forma, esses outros povos
se instalaram na região também, mas de certo modo eles acabaram se integrando à sociedade dos aqueus e de alguma forma se misturaram. Houve uma miscigenação entre esses três povos, inicialmente os aqueus, os jônios e os eólios. Além de Micenas, os aqueus também fundaram cidades como Pilo, Tirinto, cada uma governada por um rei e escolhido entre os grandes proprietários das terras, que essa era uma das características básicas da sociedade grega depois de sua formação, que não era a existência de uma civilização unificada. Existiam diferentes cidades-estado, assim como nós vimos nos assuntos anteriores, com a Fenícia, que não era um reino em especial, e sim um grupo de cidades-estados, cada uma com seu governo próprio, cada uma com sua organização social, com sua organização política e econômica, basicamente única, de alguma forma. Eram povos com situação de parentesco, eram povos que possuíam os mesmos costumes, professavam as mesmas divindades, mas no momento em que moravam em cidades diferentes, eles acabavam possuindo como se fossem vivendo em um país diferente. Porque no caso as chamadas cidades-estado eram na verdade países diferentes. Não existia uma civilização unificada, não existia um reino unificado. Cada cidade era um estado próprio, tinha governo próprio, tinha leis próprias, legislação, organização política e social própria. Isso também foi uma das características principais da organização da estrutura social do chamado mundo grego. Micenas foi a mais importante e influente cidade fundada pelos aqueus. Por isso, os historiadores costumam chamar a sociedade aqueia de civilização micênica, e no caso a origem de alguma forma o embrião da chamada civilização grega vai estar formada a partir da organização da chamada civilização micênica. Vestígios indicam que as cidades micênicas eram cercadas por grandes muralhas de proteção, que no caso, como eram cidades-estado e possuíam seus exércitos próprios, mas estavam envolvidas em guerras com vizinhos, em guerras com possíveis invasores estrangeiros que tentavam saquear estas cidades, e por isso era necessário proteção. Por isso que acredita-se na organização dessa estrutura de proteção para estas cidades dessa época. Aí na imagem mostra mais ou menos como poderia ser a estrutura de proteção das cidades. Geralmente as cidades eram construídas em áreas com uma certa elevação, que organizava aqui a estrutura mais de poder político, os locais dos palácios do governo, a questão de templos religiosos, que seria uma área mais estratégica para a observação de outras regiões. Isso principalmente aproveitando a geografia física do local, que eram, no caso, a região que compreende a Grécia, é uma região bastante acidentada do ponto de vista geográfico, com a existência de áreas de altas cadeias montanhosas, com uma estrutura geográfica não muito plana. Existiam vários montes, várias formações montanhosas, e isso acabava caracterizando a estrutura urbana das cidades, que formavam-se principalmente em regiões mais altas, mais elevadas, e o chamado centro, o centro político, econômico e militar era estabelecido mais na região central, porque permitia assim uma maior organização estratégica para proteger-se, principalmente nos períodos de guerra ou em períodos de invasões de povos estrangeiros. No interior das muralhas, os aqueus costumavam construir palácios reais, amplas edificações com diversos cômodos e afrescos pintados nas paredes. Essas eram uma das suas características urbanísticas e arquitetônicas. Entre os principais cômodos de uma residência real,
isso nessa situação dessas cidades aqueias, estava a sala do trono especialmente decorada. E geralmente essas decorações eram feitas em formas de pintura. Também possuíam grandes construções arquitetônicas que se utilizavam de trabalhos de escultura também. Não apenas pintura, mas também um dos elementos artísticos mais comuns também eram as esculturas, principalmente de pedra. As casas dos nobres das cidades também eram construídas no interior das muralhas, ao contrário das moradias da camada mais baixa da população que ficavam do lado de fora. E geralmente nos períodos de invasão estrangeira, de saques, de guerras, geralmente essas populações eram as mais vulneráveis e que estavam mais à mercê dos exércitos inimigos, já que não possuíam proteção nenhuma, no caso, o povo mais humilde dessas sociedades. Aí justamente no momento que começou a se formar, a se organizar a chamada civilização grega, a principal atividade econômica nessa região era o comércio na região mediterrânea. Que assim como os fenícios, pelos gregos possuírem uma região não muito agradável para o desenvolvimento da agricultura, porque eram áreas de poucas terras férteis, com áreas muito acidentadas geograficamente, isso dificultava a prática de agricultura. Com isso, esses povos se lançaram basicamente à atividade comercial, isso na região do Mar Mediterrâneo. Os aqueus, eles tinham muita habilidade em confeccionar produtos de materiais como ouro e prata, com os quais produziam todos os tipos de adornos. Era uma das características principais das atividades econômicas desenvolvidas nessa região, isso nesse período inicial, controlado pelos povos aqueus, que são considerados os primeiros povoadores da região. Utilizando o bronze, também produziam objetos como lanças, adagas e espadas para os seus exércitos, além de trabalharem com outros materiais como marfim, barro, vidro. Eles se especializavam principalmente em atividades de adorno e armas, objetos como joias, basicamente uma arte, o desenvolvimento de artefatos de metais, embora tivesse também desenvolvimento de outros materiais, como ele falou aí, utensílios de barro, no caso o desenvolvimento de objetos de cerâmica, o uso do marfim, que no caso o marfim, este produto já vindo de outra região, eles recebiam o produto e se utilizavam este produto para a fabricação de suas mercadorias, principalmente adornos, e também eram bastante desenvolvida a prática de produção de vidro. Lembrando que, como eram povos que tinham uma atividade comercial bastante desenvolvida, geralmente eles recebiam a matéria-prima, compravam a matéria-prima e fabricavam as suas mercadorias, que justamente essas mercadorias fabricadas por eles eram vendidas para outras áreas. O comércio dos produtos feitos pelos aqueus os colocou em contato com diferentes povos, enriquecendo sua cultura. Que no caso, esse desenvolvimento cultural dos gregos também se deu com a junção de atividades de trocas culturais com diferentes povos do mundo antigo conhecido naquela época. Eles enriqueceram sua cultura e começaram a assimilar muitos costumes aprendidos por meio dos contatos comerciais que existiam com os diversos povos que eles entravam em contato nessas práticas comerciais. Aí é que nós vamos ter as influências da civilização cretense. Os cretenses foram um dos povos que mais influenciaram a civilização micênica, especialmente por meio da pintura de afrescos e a inspiração para o desenvolvimento de um sistema de escrita em tabletes de barro, que era chamado de escrita linear B, que de alguma forma existia aí uma junção de elementos característicos do Oriente Médio, que era o uso do barro, e
o desenvolvimento de uma escrita rudimentar que de alguma forma estava ligada ao desenvolvimento do alfabeto ainda dos fenícios. Aí nós vamos ter o desenvolvimento de uma escrita própria dos gregos, mas que neste desenvolvimento dessa escrita própria, nós vamos ter um aprimoramento do chamado alfabeto fenício, que nós vimos nas aulas anteriores, que foi uma das principais invenções do mundo antigo, que facilitou bastante o desenvolvimento comercial dos povos do Mediterrâneo, em especial os fenícios, mas que também, como nós vimos anteriormente, houve uma certa relação bastante íntima entre comerciantes fenícios com os comerciantes das cidades gregas. No decorrer do século XV a.C., os aqueus começaram a tentar se expandir territorialmente para fora de suas áreas de dominação na região da Grécia continental. Eles começam a se expandir e passam a dominar diversas colônias cretenses no mar Egeu. De alguma forma, há uma expansão marítima e territorial dos aqueus que passaram a dominar outras regiões. Perto de 1400 a.C., os micênicos conquistaram Knossos, que era a principal cidade de Creta, tornando a ilha uma de suas bases marítimas militares e comerciais. E é aí que se dá o início da decadência da civilização cretense e consequentemente, um maior desenvolvimento comercial, um maior desenvolvimento econômico nas chamadas cidades gregas, tendo como base o controle que as regiões dominadas pelos aqueus exerciam sobre a região ali do mar, as regiões do mar Egeu, do mar Jônico e do Mediterrâneo como um todo. Aí aqui nós temos duas obras literárias que são bastante importantes para a compreensão das características da civilização grega. As obras Ilíada e Odisseia. São duas epopeias, são duas narrativas dos heróis gregos que contam histórias que se desenrolam na época em que os aqueus dominavam a Península Balcânica e duas das obras mais antigas da literatura mundial. Elas remontam um período em que os gregos dominavam toda aquela região ali do sudeste da Europa, controlando as diversas ilhas do mar Mediterrâneo, as ilhas do mar Jônico e as ilhas do mar Egeu. Só que existia, de alguma forma, era um período que existia uma certa rivalidade histórica entre essas cidades da Grécia continental com uma cidade que mais ou menos, se formos localizá-la hoje em dia, mais ou menos existiu ali na região da Turquia, isso já no continente asiático. Que esta cidade, segundo as lendas contadas pelos povos gregos, era chamada cidade de Troia, como nós vamos ver aí. A Ilíada conta a história do herói grego Aquiles, considerado o melhor guerreiro entre os aqueus, e sua atuação na Guerra de Troia, que foi liderada pelo rei de Micenas, Agamemnon. Tinha como objetivo esse conflito, tinha como objetivo resgatar a cunhada do rei Agamemnon, Helena, que havia fugido para Troia, apaixonada pelo príncipe troiano Paris. De alguma forma, essa obra literária vai narrar todo um processo de uma longa guerra entre as cidades gregas contra a cidade de Troia, que durante muito tempo eles tentando controlar a cidade de Troia como uma forma de vingança o rapto da cunhada do rei de Micenas, que era Agamemnon, que, segundo é narrada a história, Helena havia fugido, havia se apaixonado pelo príncipe de Troia e fugiu com ele
mas os gregos não aceitaram esta ofensa e se lançaram para a guerra. Principalmente o que caracteriza o período da Ilíada é basicamente o período de tentativa de expansão dos povos aqueus para além da Grécia continental. Que é justamente esse o objetivo da utilização da Ilíada na compreensão da história da Grécia Antiga. É entender que justamente nesse processo aí de traição da rainha Helena contra o irmão de Agamenon, que era o rei Menelau, era rei também de uma das cidades gregas, ele simplesmente é narrado um período desta guerra, é justamente no período de tentativa de expansão territorial. Era um período em que os aqueus estavam tentando se expandir para outras regiões. E aí, um dos entraves para esta expansão era a cidade de Troia, que era bastante desenvolvida e representava um grande obstáculo para essa expansão territorial. E justamente o rei de Micenas, Agamenon, descobriu uma maneira uma bela de uma desculpa para iniciar o processo de expansão. No caso, iniciar logo com uma guerra contra o seu principal rival, que era a cidade de Troia. Já a Odisseia, que é basicamente são duas obras ligadas uma à outra, porque a Ilíada narra a guerra de Troia em si. Já a Odisseia narra as aventuras de Ulisses, que foi um dos reis gregos que foram lutar ao lado de Agamenon em Troia. Só que a Odisseia vai narrar as aventuras de Ulisses e sua volta para casa. Ele era rei da cidade de Ítaca. Segundo a história, ele levou 10 anos para retornar do mesmo conflito, voltar para casa para os braços de sua esposa e filho. Orientando-se pela Ilíada, o arqueólogo Henry Schliemann encontrou em 1870 na Turquia os vestígios da chamada cidade de Troia. Acredita-se que era nessa região que se encontrou os vestígios daquilo que foi esta cidade. O que até pouco tempo atrás era considerada puramente uma lenda, mas acredita-se que ela existiu. Pode não ter existido de fato toda a narrativa do conflito, mas alguns aspectos da realidade, esse processo de expansão ou de tentativa de expansão territorial dos aqueus, os entraves encontrados para esta expansão, tudo isso existiu de fato. Pode ser que não tenha existido exatamente o nome da cidade de Troia, mas isso aí já é outra história. O que é apresentado para nós é uma lenda, é como se fosse parte de uma mitologia, mas existe um pouco de elementos de verdade nessas histórias narradas por essas obras literárias. Aí aqui nós temos um aspecto importante aqui nesse processo de ocupação territorial que deu origem à Grécia Antiga. Nós vamos ter aqui a chegada dos dórios, um dos 4 povos que deram origem ao povo grego. Por volta de 1100 a.C., a civilização micênica entrou em decadência por causa das secas que desencadearam grandes migrações dentro e fora da região da Grécia. Por situações ligadas a tragédias naturais, ocorreu um certo enfraquecimento econômico na região, principalmente por desastres naturais, como mostra aí. Com a chegada dos dórios, muitas cidades micênicas foram saqueadas e destruídas, o que provocou mudanças significativas na sociedade que antes era organizada a partir do domínio dos aqueus na região da Península Balcânica. Os gregos passaram a viver da agricultura de subsistência e da criação de gado, abandonando suas técnicas artesanais, a sua escrita e suas atividades comerciais. Nós temos assim uma mudança na estrutura de organização econômica das cidades antes controladas pelos aqueus. Aqui nós vemos o esquema.
Da invasão dórica, nós temos mudanças da estrutura da sociedade. As sociedades, a partir da invasão dórica, as sociedades que deram origem à sociedade grega, começaram a se organizar em pequenos grupos. Os genoi, que produzem para toda a comunidade e repartem os excedentes com outros genoi. Era uma organização mais comunitária, se baseando unicamente em estruturas de poder familiar. No caso, os genoi não passavam de grandes famílias, de grandes grupos populacionais, quer dizer, desculpe, grandes grupos não, na verdade pequenos grupos populacionais que possuíam laços de parentesco. Os genoi, de alguma forma, eram interligados. Os habitantes desses grupos eram como se fossem tribos que estavam interligados uns aos outros como laços de parentesco. E justamente essas comunidades, essas sociedades baseadas nesse termo genoi, acabaram desenvolvendo atividades de agricultura e de criação de animais e começaram a produzir e desenvolver uma troca, uma atividade de troca comercial com outros genoi, como ele mostra aí. Nós temos aí uma mudança na estrutura social e na estrutura econômica do mundo grego. É claro, antes de ser mundo grego de fato, né? Cada geno, que era o genoi, tem um líder responsável pelas funções de sacerdote, juiz e chefe militar, em um regime patriarcal. De alguma forma, cada genoi possui uma liderança. Geralmente, o ancião, considerado o chefe patriarcal daquele grupo, um chefe da família mais importante, que embora todos os genoi fossem de alguma forma interligados por laços de parentesco, existiam diferentes famílias dentro dele, mas todos de alguma forma interligados por laços consanguíneos. E geralmente o líder era aquele habitante mais influente, aquela pessoa mais influente, e de alguma forma era considerado o pai da comunidade. Por isso que ele estabelece aí a estrutura de um regime patriarcal. Que desse regime patriarcal organizado pelo genoi, começa a ocorrer o crescimento da população e começa também a existir problemas gerados por esse crescimento populacional. A falta de boas áreas para a agricultura acarretam disputas entre os genoi, acentuando assim as diferenças entre eles e provocando assim diferentes conflitos armados que acabaram gerando guerras entre essas sociedades. Parentes mais próximos dos líderes do genoi se apoderaram das melhores terras e ocuparam os lugares de mais destaque na sociedade. Foram chamados de eupátridas, que eram chamados de os bem-nascidos, e controlaram o poder na região. No caso, os chamados eupátridas fundaram uma das classes sociais mais importantes do mundo grego. Os chamados eupátridas eram considerados os cidadãos, os donos da terra, os poderosos, que eles eram considerados aquele grupo de pessoas que pertenciam às camadas mais importantes da sociedade grega, ou da sociedade que viria a dar origem à sociedade grega. No caso, os eupátridas seriam a classe dominante e considerados os únicos com direitos sobre a terra, já que eles eram tratados como os bem-nascidos, os nobres, a nobreza de sangue, digamos assim. Alguns eupátridas migraram para outras regiões, como a Península Itálica e a ilha da Sicília, fundando nesses lugares cidades com características gregas. E é aí que nós vamos ter uma certa relação cultural dos gregos com os romanos. Isso bem antes da formação da civilização romana, os gregos já de alguma forma influenciavam a cultura na Península Itálica, que mais tarde viria a originar a sociedade romana. As cidades-estado que se formaram passaram a resgatar as artes gregas. E enquanto umas retratavam figuras de animais como panteras, leões e cabras, outras retratavam cenas da mitologia grega,
que é uma das características culturais mais importantes e mais estudadas do mundo grego, é a questão da mitologia, a existência de explicação de diferentes aspectos da sociedade baseada em mitos, em histórias lendárias, de figuras lendárias. Aí justamente esse desenvolvimento das artes acabava de alguma forma retratando esses aspectos da sociedade, principalmente o aspecto de demonstrar na produção artística situações, momentos de determinadas situações sobre a chamada mitologia grega. Como nós vemos aí, vaso de terracota no século VII a.C., mostrando figuras mitológicas, como os animais aqui, leões, cabras. A estatueta de bronze do período arcaico grego, entre 800 a.C. e 500 a.C., retratando um guerreiro grego. Aí nós temos agora um dos aspectos mais importantes da civilização grega, que é a chamada formação da polis. A polis era a cidade-estado. A polis grega, a cidade que controlava o poder na sociedade grega. Era a base do poder político, a polis. Como nós vemos aqui, contava com uma área urbana e outra rural, encarregada da produção agrícola, que justamente a produção agrícola, como nós sabemos, práticas rurais, mas que era toda, digamos assim, absorvida pelas cidades. Caracterizava-se pela total independência e autonomia do governo. A Grécia Antiga era um conjunto de pequenos estados independentes, um conjunto de polis. Essa era a característica política principal, que era a inexistência de um reino, de uma monarquia, de um poder político centralizado. O que na verdade existia era uma descentralização política de diferentes pontos do território grego, que no caso a polis grega era a base de organização política da sociedade grega. Cada polis era governada por um rei, conhecido como Basileu, que era escolhido entre os grandes proprietários de terras das cidades, que era a chamada aristocracia, os grandes proprietários, os donos do poder. Os donos do poder econômico, de alguma forma, eram os representantes do poder político. Deste grupo, detentor do poder político, é que geralmente saía os governantes dessas cidades. Entre os séculos 8 e 6 a.C., os gregos fundaram muitas polis. Apesar das diferenças e da autonomia, essas cidades-estado tinham a mesma língua, mesma cultura e as mesmas crenças religiosas. Eram características específicas de todos os povos da Grécia. Mas, embora professassem as mesmas práticas religiosas, as mesmas divindades, de alguma forma a estrutura política e organizacional era única de cada um. Aqui nós vemos aqui as cidades gregas entre os séculos 9 antes de Cristo. Como vocês notam aqui, diferentes cidades que de alguma forma, cidades da Grécia Antiga e territórios colonizados. Da Grécia Antiga, as principais cidades: Leucade, Tebas, Cálcide, Atenas, Argos, Esparta, Corinto. Aí regiões que foram colonizadas por esses povos de origem grega: Epídamo, Apolônio, Potideia, Focéia, Samos, Mileto, Rhodes, Aspendo, Císico,
Lampsaco, Bizâncio, Odessa, Apolônia, Istro, Quersoneso, Tanais, Discúridas, Amisos, Sinope, Heracleia. Isso nas regiões aqui pegando já para regiões ao redor do Mar Negro e as regiões aqui da Ásia, principalmente as áreas aqui da Turquia, como essas cidades aqui. Aqui no Egito, Náucrates, aqui no extremo norte da África, Cirene, na Península Itálica, Cumas, Nápoles, Pitecusa, Pesto, Tarento, Síbaris, Crotona, Locre, Régio, Catânia, Siracusa, Gela, Naxos, Agrigento, aqui nas regiões da Córcega, Alália, na região do sul da França, Marsília, que mais tarde que depois foi transformada em Marsella, Nice, Olbia, Ogde, Ampúria, já na Península Ibérica, Málaga, Emerascópio, ou seja, são os diversos pontos que originaram as cidades gregas. E no caso aqui eu esqueci também de tratar Knossos, na ilha de Creta. E no caso Rhodes, a cidade de Rhodes também era pertencente ao mundo grego, o mundo grego original. Aí vamos para os aspectos religiosos da civilização grega. Os gregos e seus deuses, sua organização.